Estamos ao vivo. Oi, gente, boa tarde, tudo bem? A gente, então, começa o segundo dia da Jornada de Letras. Eu sou a Flávia, coordenadora do curso e de Letras. Eu só vim aqui para fazer essa breve apresentação, né? Porque quem vai ser a mediadora dessa atividade é a nossa aluna, a Maria Luísa Malu, né? Que foi a responsável pelo convite à professora Adriana, do Cefet de Minas Gerais, a quem a gente já de antemão agradece por aceitar participar, né? E então contribuir aqui com a nossa jornada. Eu queria fazer dar algumas informações assim, né, no preâmbulo, né, para a Adriana conhecer um pouco da nossa história, né? A gente tem uma tradição de fazer a jornada de letras sempre no segundo semestre do ano, né? Essa já é a nossa 24ª edição. E esse ano, então, ele, para todo mundo, né, para a gente também impôs muitos desafios e nós demoramos muito para decidir. Não foi demoramos, nós demoramos muito. Nós estávamos com tantas coisas para fazer que a dedicação à organização da jornada foi sendo adiada. Então, assim que nós lançamos essa proposição para os estudantes, eles logo acolheram, né, a nossa solicitação. A jornada, já há algum tempo, ela é praticamente toda resolvida, decidida pela comissão organizadora. Tanto é que, como eu estava te falando, a proposta, né, dessa atividade foi feita pela Malu, né? E então a gente conseguiu, com esse esforço das estudantes, formar uma programação que é simples, né? Que não é tão recheada como nos anos anteriores, mas que é uma programação de peso, né? Com convidados muito queridos, né? Das diferentes áreas que compõem o curso de letras. Então, já de antemão, como eu disse, a gente agradece, porque o nosso convite ele foi bastante em cima da hora, né? Mas então estou querendo dar a justificativa da coordenação do curso, né, em relação a essa organização de última hora. Mas, assim, a gente conta com a facilidade da internet, né, do online, Sim. que nos sobrecarrega, né, por outro lado, porque parece que a gente teria todo o tempo do mundo, né? Então, te agradeço muito. Já te disse, sou uma fã da Jane Austen, leitora. Falei para a Malu que eu também estou participando de um book club, né? Bem despretensioso, nada acadêmico, né? Muito feminista, né? Aliás. E vou tentar voltar aqui mais tarde, tá? Então, agradeço. Malu, como a gente tem dito, né, ultimamente, a Malu vai fazer as apresentações. Queria agradecer a Luísa, a Sara, a Liz e a Rosana, que vão ser as nossas intérpretes nessa atividade, né? Que são 4 queridas que colaboram, né, com a equipe de interpretação da UFSCar. Então, Malu, the floor is yours. Ok? Ok. Boa tarde a todos que estão assistindo. Sejam bem-vindos ao segundo dia da Jornada de Letras da UFSCar. Hoje, com o nosso workshop, o Fandom Digital trouxe a Jane Austen de volta para o futuro, com a presença da palestrante, a professora Adriana Salles Zardini, que é doutora em Linguística pela UFMG e professora na área de Inglês no ensino médio e no curso de Letras do Cefet-MG. Antes da gente começar, eu passar a falar para a Adriana, que eu acho que a Flávia ela já
trouxe para a gente, já fez um ótimo começo, né? Não tem muito o que se falar. Quero dar algumas informações. O link do formulário para receber o certificado, ele consta na descrição desse vídeo que está sendo transmitido e também no chat. Os comentários, dúvidas, questionamentos, vocês podem ir mandando para a gente na caixa de comentários, a gente vai depois, no final, responder o máximo que a gente conseguir. E também lembrar que às 19h a gente vai ter uma mesa redonda acerca do tema de educação, mediado pela professora Camila Hoffman, da UFSCar. Também está muito interessante, com um time incrível, então convido vocês já para esse evento que vai ser depois desse daqui. Então, bem, vou passar a fala para a Adriana. Como a Fábio disse, é um grande prazer estar aqui com a senhora. Muito obrigada por aceitar o convite. E bem, vamos de Jane Austen nesse workshop. Bom, Malu, eu queria agradecer a você e todos os participantes da organização deste evento, que eu sei muito bem como é difícil organizar um evento, ainda mais em tempos de pandemia, né? Tudo online, todas as interações da organização, né? E, inclusive, as apresentações sendo online é algo bem diferenciado. E parabéns por manter, né? Manter essa jornada, que no caso agora é a 24ª jornada de vocês aí da Letras. Eu agradeço de coração pelo convite, desculpa. E hoje eu estou aqui para falar sobre Jane Austen. Meu Deus. Está agora, parece que... Só um minuto, gente, para eu... Ó. Bem mineiro, meu ó, né? Vocês repararam. Deixa eu ver se eu consigo sem tomar água. Só encher o olho d'água aqui, foi um engasgo natural. Que horror. Bom, eu queria saber se vocês conseguem ver o meu PowerPoint. Não, agora não. Peraí. Que eu tinha saído da tela, né? Me desculpem. E acontece, né? Acontece em todos os lugares esse tipo de imprevistos. Mas me digam, por favor, me diga você, Malu, se eu... Ai, para mim estava apresentando... Agora saiu. Saiu. Sim, vamos lá. Tá, vamos lá. Só me confirma agora novamente. Demora um pouquinho mesmo para entrar. Então... Tá. Agora está aparecendo. Está aparecendo. Então tá, muito obrigada, pessoal, por esse convite, pela presença de vocês que estão aí pelo YouTube, online, assistindo. Na verdade, vai ser uma palestra, uma apresentação de fã para fã, tá bom? O fandom digital de Jane Austen para o futuro, ele é algo significativo para todos os leitores e também para todos os escritores. Isso traz uma modernidade muito grande, essa interação online com fãs. E eu queria dizer que essa apresentação de hoje, ela é um recorte da minha tese de doutorado, que foi sobre a análise da produção textual dos fãs de Jane Austen aqui no Brasil, tá? A minha tese é da Linguística Aplicada, lá da Faculdade de Letras da UFMG, e está disponível na Biblioteca Universitária da UFMG, Jane Austen e seu fandom digital, e como meu nome é Adriana Salles Zardini. Bom, eu vou começar falando sobre a Jane Austen enquanto fenômeno pop. Lá no passado, há 200 anos, a Jane Austen ela era mencionada enquanto escritora apenas em notas de jornais, em semanários que publicavam lançamentos de livros. Posteriormente, lá no final do século XIX, é que Jane Austen entra para o cenário acadêmico e se torna foco de pesquisas acadêmicas. Por volta de 1893, que houve o registro da primeira pesquisa sobre Jane Austen em uma universidade americana. Isso é o primeiro registro que se tem notícia. Por outro lado, aí tem a questão do fenômeno pop da Jane Austen ter se tornado sinônimo de também os fãs da Jane Austen ter sido cunhado um nome em 1894 pelo George Sansbury com o termo Janeite.
curiosamente, a gente pode fazer um parênteses aqui na minha fala, porque... Adriana, é a Flávia. A gente queria te pedir se você poderia falar um pouquinho mais slowly, mas não, tá. mais devagar, por causa da intérprete. Tá bom? Desculpa. Mas bom, não, a gente está acostumado a falar rapidão. É empolgação. Que bom, querida. Então é só isso, viu? Obrigada. Desculpa te interromper. Sem problemas. Olha só, a Jane Austen, enquanto fenômeno pop, ela passou a configurar ali a existência dela enquanto escritora nos jornais ingleses e americanos, com pequenas notas. E aí eram semanários que publicavam lançamentos de livros ou algumas críticas. Mas essas críticas, elas estavam voltadas apenas para uma leitura mais superficial do livro, dos livros da Jane Austen, assim como de outros escritores. Somente no final do século XIX, né, 1893, é que as pesquisas acadêmicas sobre Jane Austen se tornaram uma praxe na academia, na Inglaterra e nos Estados Unidos, por exemplo. A Jane Austen também, ela passou a configurar como os fãs da Jane Austen, na verdade, passaram a configurar como um grupo muito específico de pessoas a partir do termo cunhado pelo George Salisbury em 1894 com o termo Janeite. É interessante observar que não optou pelo sobrenome da escritora, né? Não optou por Austenites ou Austenianos, como seria aqui no Brasil. E é interessante porque, se fosse um machadiano ou um shakespeariano, estava com o sobrenome do escritor. Mas como é uma mulher, optou-se por ser uma Janeite. E aí isso causa uma certa confusão, um certo problema aqui para os fãs da Jane Austen no Brasil, principalmente os homens, porque eles não querem ser chamados de Janetes, eles querem ser chamados de fãs austenianos. Então, existe uma divisão aí entre esses dois termos. Eu, particularmente, prefiro ser chamada de austeniana do que Janete, Janeite, né? Que, inclusive, eu teria que forçar a pronúncia do nome Jane em inglês, que é Jane. Bom, lá em 2013, o Wall e o Dryden, eles escreveram uma coletânea, eles organizaram livros a respeito dos fãs e desse fenômeno de Jane Austen enquanto fenômeno global, com o livro chamado Jane Austen Viajante Global. E aí eles pegaram artigos de pessoas de várias partes do mundo para falar sobre como é a experiência, ou como tem sido a experiência de Jane Austen em seus respectivos países ou localidades. O que eles concluíram é que tanto os romances quanto os filmes já foram publicados e traduzidos para diversas línguas. A Jane Austen, ela é ensinada nas escolas, nas universidades, toda parte do globo, e ela se apresenta também como uma celebridade, uma superstar, né? Quem diria que uma mocinha do interior da Inglaterra, que escreveu livros há mais de 200 anos, pudesse ter esse efeito, né? E também na economia global relacionada à literatura e livros, como a Jane Austen. A gente também tem um termo muito comum associado a esse fenômeno pop da Jane Austen, que é a Austenmania, que é um termo também usado para esse apelo comercial em torno do nome, da branding, né, da marca Jane Austen, né? Esse apelo da Austenmania, ele é muito forte, principalmente nas redes sociais, porque a partir da produção, desde canecas, camisetas e outros tantos apetrechos. Aqui vocês devem estar vendo, aqui deste meu lado, um prato, né, que foi personalizado com a personagem de Jane Austen, a Catherine, e a gente tem todo tipo tem uma miscelânea de produtos que são vendidos a partir da Jane Austen enquanto fenômeno. A Deirdre Lynch, que é uma das pesquisadoras mais influentes, que aprofunda mesmo estudos sobre Jane Austen,
ela também faz essa discussão aí sobre o termo Janeite e Austenite versus Austenite. Há pessoas que preferem ser chamadas de Janeites ou Janetes, e outras que preferem ser chamadas de Austenianos ou Austenites. Aí, nesse slide, vocês poderão ver que temos à esquerda aí de quem está vendo, corrija se eu estiver errado, porque eu estou vendo de outra forma, não sei se vocês estão vendo do mesmo jeito que eu. Nós temos uma aquarela da Jane Austen. Essa aquarela, ela é um melhoramento da aquarela original feita pela Cassandra Austen, que é ela foi irmã da Jane Austen, e ela é a única imagem que nós temos da escritora Jane Austen. Neste caso aí, como vocês podem ver, é uma aquarela que foi modificada, porque o desenho original, ele é praticamente um esboço. E do lado direito aí da tela de vocês estão vendo a Jane Austen numa piscina, obviamente uma imaginação, usando o celular com o livro na mão. Ou seja, a Jane Austen, ela entra em qualquer ambiente, principalmente nos digitais. Bom, eu vou passar para o próximo slide sobre a questão da popularidade e da longevidade dessa escritora, porque, apesar de ter escrito livros há mais de 200 anos, a Jane Austen, ela não perdeu essa popularidade e ela só vem ganhando popularidade principalmente aqui no Brasil. Alguns pesquisadores, e isso inclusive eu constatei no meu levantamento na tese de doutorado, alguns pesquisadores confirmam que a popularidade da Jane Austen se dá principalmente pelos filmes e pelas adaptações para TV, na Inglaterra, principalmente. Então, a Jane Austen, essa manutenção do nome da Jane Austen, ela é feita principalmente a partir dos filmes e séries de TV. Então, os fãs, principalmente aqui no Brasil, eles chegam até Jane Austen a partir dos filmes e das séries de TV, para depois conhecerem as obras escritas, ou seja, os livros da Jane Austen. E aí a gente tem a popularidade da Jane Austen, que recebeu uma segunda leva, um boom, né, por causa da explosão aí, por causa da internet ou da intermídia. Neste caso, especificamente, as adaptações de cinema contribuíram, cinema e TV, elas contribuíram para que os fãs pudessem ter uma imagem daqueles personagens, daqueles contextos, né, da realidade na qual a Jane Austen viveu e sobre a qual ela escreveu. Então, a gente tem aí um mundo todo colorido, né, saindo do papel, que é praticamente preto e branco. A gente tem um mundo colorido, cheio de imagens, que a gente quase acredita que é real, que nos proporciona mais autenticidade. A gente, né, chega a criticar se essas adaptações são fiéis ou não aos livros, e com isso, mais leitores e fãs da obra de Jane Austen, segundo a afirmação aí de Kerr de 2015. Bom, as adaptações das obras literárias, de acordo com a Bianca Rossato, ela não só, a Bianca também é aqui brasileira, tá, gente? Elas não só contribuem para a longevidade de uma obra, mas também permite a atualização das temáticas encontradas nos romances. A partir dessas adaptações e a partir do olho do diretor e do roteirista, é que nós vamos poder ver outros lados da Jane Austen, descobrir outras coisas que estavam dentro dos livros que a gente não tinha percebido anteriormente. Essas publicações, elas estão em constante expansão. Na pesquisa de doutorado da Biagioli, em 2017, também aqui do Brasil, só em 2016, foi o levantamento dela, só na Amazon, a categoria Austen Sequel apareceu em 564 livros, ou seja, havia naquele momento da pesquisa da Biagioli 564 livros que estavam sobre a aba, sobre o título Sequências de Austen, principalmente em inglês, que são chamadas, né, normalmente são chamadas de fanfictions, ou ficções escritas por fãs. Bom, a recepção dos livros da Jane Austen, ela se deu inicialmente com a família. Ela escrevia
inicialmente para entretenimento da família, e posteriormente vizinhos e outras pessoas que estivessem visitando a casa da Jane Austen. Então, essa primeira recepção dos livros da Austen se dá por meio por pessoas que estavam habituadas à leitura, que são os irmãos da Jane Austen, os pais da Jane Austen e demais conhecidos que frequentavam aquela casa. Posteriormente, como eu disse para vocês, nas publicações dos jornais é que começaram as resenhas dos livros, e mais tarde, bem mais tarde, muitos anos após a morte da Jane Austen, é que a gente consegue ver revistas especializadas em literatura publicando resenhas ou críticas mais aprofundadas sobre a obra dessa escritora. Os críticos contemporâneos de Jane Austen, de um modo geral, destacam as obras da escritora como obras que trazem uma mensagem moral. Mas Jane Austen tem muito mais a oferecer que apenas uma mensagem moral, sabe? Para as mocinhas, principalmente da sua época. Tem uma gama de coisas a serem exploradas, de temas a serem explorados, que passam batido nessa primeira leitura, ou nessa leitura mais superficial que um leitor, um fã pode fazer. Lá na era vitoriana, os críticos da Jane Austen ligavam a Jane Austen às suas obras. Então, como ela era uma mocinha do interior, de vida tranquila, as histórias também representadas em seus livros também passavam por esse viés aí de tranquilidade. Porém, nós temos uma infinidade de acontecimentos ao longo dos 6 livros, que são os principais da Jane Austen, para nos mostrar que não era simplesmente uma vida tão pacata assim que as pessoas do interior viviam. Avançando aqui já para as críticas da segunda metade do século XIX, a gente consegue visualizar por meio de pesquisas ou de consulta a outras fontes que as recepções dos livros e posterior crítica elas seguem esse padrão de análise muito voltado para a moralidade, para a escrita da Jane Austen ser a escrita de uma mulher com bases morais muito firmes e que ela desejava passar com normas ou regras de conduta para as mulheres, para os leitores da sua época. Também, ali na metade, do início até a metade do século XX, a gente ainda vê críticos, ao analisar as produções, as publicações de livros ou de pesquisas em torno da Jane Austen, a gente ainda vê críticos muito centrados para a questão da ironia, que é talvez o aspecto mais citado das obras da Jane Austen, classificando a Jane Austen como uma escritora irônica, que utiliza de ironia para poder escrever as suas histórias e também passar a sua mensagem, digamos assim, mas ainda voltam para essa questão moral, da Jane Austen como moralista. Bom, no final do século XX, aí a gente já tem a temática feminista bastante discutidas, a questão também, essa temática feminista é discutida através de questões como patriarcado, família, submissão feminina, o papel da mulher na sociedade, de acordo com a Butler, de 1985, então percebem que lá em 1985 a Butler já falava de um proto-feminismo da Jane Austen. Esse termo, ele é usado principalmente na literatura para falar de escritoras ou escritores, mas principalmente mulheres, que estavam à frente do seu tempo, que falavam ou tocavam em questões sobre o viés feminista, ou seja, uma crítica às condições que as mulheres viviam, por exemplo, na época da Jane Austen. Mas a Butler também afirma que, mesmo tendo esse crescimento de pesquisadores voltados para analisar a obra da Jane Austen como uma escritora proto-feminista, também teve um outro grupo de pesquisadores que seguia a corrente do conservadorismo, ou seja, tentando vincular Jane Austen
como uma escritora conservadora. E, em outro lado, a gente tem uma corrente de pesquisadores que centraliza ou que enquadra Jane Austen como uma escritora mais liberal. Lá no fim da década, principalmente no final do século XX, ou a partir de 1980, os críticos apontam que as questões históricas e literárias nas obras da Jane Austen, elas são irrelevantes. E neste sentido aí há uma controvérsia, na minha opinião. Por quê? Jane Austen, ela consegue, sim, ao longo dos seus livros, e principalmente ao longo das suas histórias, e dentro dos seus livros, ela consegue citar autores que para ela eram relevantes, autores que ela fazia leitura contínua, constantemente ela lia. Jane Austen fazia parte de uma família que era considerada gentry class, lá na Inglaterra, que é considerada uma classe média sem títulos de nobreza, que seria a gentry class. Mas a Jane Austen tinha a seu favor, era privilegiada porque ela era filha do reverendo George Austen, e eles tinham uma biblioteca muito grande em casa. Então, Jane Austen, sendo alfabetizada, tinha acesso a leituras, ou seja, uma ampliação do seu universo de interior, né, do sul da Inglaterra ali. E os críticos também destacam uma questão pontual na obra da Jane Austen, que é a falta de referências históricas. Bom, quanto a isso, eu tenho a minha defesa, né, para defender a Jane Austen, eu tenho a dizer o seguinte: lá no século XVIII, quando a Jane Austen começou a escrever, né, e no século XIX, quando ela já estava, entre aspas, conhecida no mercado literário, Jane Austen e as outras mulheres que vieram antes dela e depois após a Jane Austen, elas estavam um tanto quanto condicionadas a escreverem apenas sobre questões que lhe diziam respeito. O que significa isso para uma mulher do século XIX? Significa escrever sobre coisas que elas viviam. Então, como as mulheres não trabalhavam, como elas não faziam parte da vida pública como os homens daquela época, elas só poderiam escrever sobre questões de foro íntimo, ou seja, sobre o privado, enquanto os homens podiam falar do público, das leis, né, das criações de leis, entre tantos outros assuntos que podem ser explorados. Então, esperava-se que uma mulher escrevesse sobre questões de dentro de casa, do universo ali de uma vila, que a Jane Austen morou em cidades pequenas, depois que ela foi para Bath, e teve alguns momentos de experiência em Londres, mas Jane Austen basicamente uma mulher do interior da Inglaterra. Então, essas questões, a falta de referência histórica, talvez não seja por falta de conhecimento do que estava acontecendo à sua volta, mas sim por opção de falar sobre temas que eram mais, ela tinha mais domínio, que era a questão da convivência em casa, nos bailes ou na cidade, a convivência entre amigos. Jane Austen não poderia falar, por exemplo, com tanta propriedade sobre as guerras napoleônicas, apesar de ter vivido aquele momento histórico, porque ela não estava ali no dia a dia de uma batalha. Apesar de ter dois irmãos do Jane Austen estarem na marinha inglesa, as notícias não chegavam imediatamente como a gente tem aqui pelo celular, por exemplo, pela televisão. Dando continuidade aí sobre a recepção dos livros, aí o Roger Salles, ele nos fala lá em 94 sobre o questionamento da Jane Austen ser vista como uma escritora conservadora ou revolucionária. E, na verdade, Jane Austen pode ser enquadrada nesses dois aspectos, ou tem características de conservadora ou revolucionária, dependendo do ponto de vista de quem está avaliando, analisando as suas obras. Aí agora a gente já no início do nosso século, do século XXI, as questões de estudos da Jane Austen, elas estão voltadas para questões do feminismo e pós-colonialismo, e aí também as pessoas, os críticos ou os estudiosos, eles voltam também
a analisar questões estéticas da escrita da Jane Austen. Bom, aí, para concluir essa questão de recepção de livros, as possíveis contribuições dessa segunda década, né, que a gente já vai entrar no que vem para 2021, então entrando na terceira década de estudos do século XXI, ainda assim é uma marca muito forte e presente a questão do feminismo, analisar o feminismo nas obras da Jane Austen, ou seja, a mulher na sociedade, as questões de gênero que ela tanto coloca, né? A questão também, como é o meu tema de hoje, do fandom, a Austenmania, a popularidade nas redes sociais, por exemplo, são temáticas que estão sendo exploradas em várias universidades ao redor do planeta que estudam Jane Austen. Aqui no Brasil, a Jane Austen, ela demorou muito para ter uma tradução em língua portuguesa do Brasil. Aí a gente teve, eu também descobri isso em 2017, 2016 ali, durante a minha pesquisa de doutorado, que no Rio de Janeiro havia uma circulação de livros vindos de Portugal por meio da Biblioteca Fluminense e do Real Gabinete de Leitura Português, as duas bibliotecas lá no Rio de Janeiro. E existem registros, inclusive, eu tenho um artigo sobre essa circulação de Jane Austen aqui no Brasil. Um dos livros da Jane Austen traduzidos em Portugal, o livro chamado Persuasion, ele foi traduzido como Persuasão, mas lá em Portugal, em 1847, ele foi traduzido como A Família Elliot, a partir de uma tradução francesa. E aí, essa tradução, ela chegou a circular aqui no Brasil, por volta, nos registros da Biblioteca Fluminense, entre 1852 e 1866, constava no registro da biblioteca esse livro, ou algumas cópias desse livro, dessa tradução, e lá no Real Gabinete de Leitura Português, nos registros deles de 1858. Porém, numa pesquisa que eu fiz pessoalmente lá no Real Gabinete, esses livros não se encontram mais, eles não estão mais disponíveis, se perderam com o tempo, e principalmente a família Elliot não tinha o nome da Jane Austen na capa, então tinha só o nome do tradutor, ele não era tão famoso quanto Jane Austen, né? Aqui no Brasil, as publicações da Jane Austen as traduções só começaram a ser publicadas a partir de 1940, por uma iniciativa da livraria José Olímpio, que fazia contratação de autores consagrados para fazerem as traduções. Neste caso, esse ano nós estamos comemorando 80 anos de tradução de Jane Austen aqui no Brasil, do Lúcio Cardoso a tradução de Orgulho e Preconceito, que é a primeira tradução brasileira dos livros da Jane Austen pela José Olímpio. Segundo a pesquisa da Rand também, que é uma brasileira, em 2015, só de Orgulho e Preconceito nós tínhamos mais de 8 tradutores brasileiros e mais de 20 publicações. Passados 5 anos desta pesquisa da Rand, creio eu que esse número de tradutores aumentou bastante, mas essas publicações elas deve chegar a mais de 30 livros diferentes de traduções de Orgulho e Preconceito. Quando eu falo livros diferentes, eu estou querendo dizer com capas diferentes, com acabamentos diferentes, capa dura, capa mole, que é o brochura que a gente conhece. Então, Orgulho e Preconceito, por ter sido o primeiro, provavelmente é o que mais tem traduções e edições aqui no Brasil. E por causa do filme Orgulho e Preconceito, de 2005, de Hollywood, é o livro mais lido no Brasil da Jane Austen. Bom, a gente também tem uma outra parcela de responsabilidade para que os fãs cheguem às obras da Jane Austen, que são as fanfictions. Novamente, aí a pesquisa da Maria Clara Biagioli, em 2016, ela fala que existe uma disputa permanente entre o cânone, que é construído pela academia, pelos letrados, né, pelas pessoas que elencam quais autores ou quais obras fazem parte do cânone literário daquele país ou universal, e também pelo popular, que é construído pelos fãs.
Isso gera uma oscilação entre rótulos, que aí a Maria Clara concluiu que as pessoas, às vezes, ora chamam de clássico, ora chamam de romântico, às vezes chama de livro sério ou livro bobo, arte, cultura, alta cultura, perdão, ou cultura popular, né? As fanfictions, por exemplo, elas ocupam um lugar de destaque porque muitos fãs ou escritores gostariam de ver a obra da Jane Austen uma continuidade das obras. Então, fanfictions aí entra como uma espécie de resposta ou uma versão nostálgica do universo de Jane Austen, minha gente. Assim como as adaptações para o cinema e a televisão, as fanfictions são responsáveis por espalhar a ideia de Jane Austen como uma escritora inocente para mulheres, inventora de moda da famosa chick lit, que é uma literatura voltada para mulheres. Isso ainda na pesquisa aí da Biagioli em 2017, que é a tese de doutorado dela. Essa criação, né, desse estereótipo de Jane Austen como escritora para mulheres, ela prevalece, principalmente aqui no Brasil. A gente tem mais ou menos 95% dos fãs brasileiros são mulheres versus 5% dos homens, né, de homens que se declaram fãs de Jane Austen. Também levantamento da minha pesquisa de doutorado junto à comunidade Jane Austen Society of Brazil no Facebook, naquele momento da minha pesquisa. Bom, a crítica que nós fazemos hoje em dia da Jane Austen, aí tem algumas citações, da Biagioli, por exemplo, a questão do caráter subversivo que a Jane Austen produziu, que acaba sendo sistematicamente apagado pelas histórias românticas, tanto pela indústria editorial quanto cinematográfica. Se vocês passarem os olhos numa livraria que vende livros da Jane Austen, vocês vão perceber que as capas dos livros são produzidas ali para puxar para o lado romântico, para a pegada romântica e não caráter subversivo de uma mocinha querendo escrever ali no início do século XIX. Bom, também a gente tem uma visão aí do Power 2014, que os personagens masculinos não são apresentados de maneira mais precisa, não aparentando serem personagens interessantes ou importantes. O centro da história da Jane Austen está basicamente nas mulheres. É claro que existem personagens masculinos, a gente não pode negar a existência do Mr. Darcy, do Wentworth, do Mr. Knightley e tantos outros mocinhos de Jane Austen, mas o destaque que ela dá é pela vida das mulheres, o que acontece na vida das mulheres. Também Nixon, 2001, notou que os filmes e adaptações para a televisão também, principalmente, eles tentaram corrigir essa falha, mas acabaram transformando os personagens masculinos em homens com um apelo visual para quem assiste essas adaptações. A gente tem as adaptações de Jane Austen, começando lá em 1939, que esse filme já não existe mais, o estúdio em Hollywood pegou fogo, não tem mais essa cópia, mas a gente tem a versão de 1940, com Laurence Olivier, que é uma construção de um Mr. Darcy muito voltado para o apelo visual, ou seja, para a beleza do ator. Porém, ao longo de 1940 até 1990, eles estavam dispostos a contar a história. Foi a partir da segunda metade de 1990 que os personagens, principalmente com a minissérie de 6 capítulos da BBC, de 1995, portanto, estamos celebrando 25 anos de adaptação, dessa adaptação especificamente da BBC, que aí começaram a olhar os personagens masculinos mais como um sex appeal, com a inserção, por exemplo, dessa série de 1995 do ator Colin Firth. Aí sim, existe a famosa cena do Colin Firth saindo com a camisa molhada de um lago. Aí temos sim a associação de personagem austeniano com o apelo sensual, o apelo visual. A partir de então, a gente só vê personagens masculinos da Austen muito bem caracterizados, muito bem vestidos e com nomes proeminentes, principalmente da Inglaterra, né, como são feitas as adaptações da Inglaterra. Bom, aí falando de adaptações, a gente tem
o principal responsável por novos leitores de Jane Austen ao redor do mundo e também aqui do Brasil, que são essas adaptações para o cinema, televisão e, inclusive, para a internet. Bom, de acordo com a Deborah Yaffle, em 2013, ela considerou extraordinário como que esses filmes e séries contribuem para chamar a atenção pública, principalmente para novos fãs. Aí vocês têm uma referência de um grupo, né, da Jane Austen Society North America, que em 1995 eles criaram um e-mail para comunicação entre os fãs, e só em 1995 eles tiveram 850 novos membros. Imagina isso lá em 95, gente, pessoas querendo falar sobre Jane Austen por meio de uma lista de e-mails, e esse crescimento aí de quase 1.000 pessoas novas no ano só, né? Os atores fazem com que os personagens dos livros de Austen se tornem gente como a gente, ou gente de carne e osso, e as pessoas acabam achando que são reais. E é lógico que há espaço para discussão entre os fãs se aquele ator ou aquela atriz ela representou bem a visão que a gente tem de determinado personagem da Jane Austen. E aí, a partir da série, né, da BBC, que eu falei aí, de 1995, com Colin Firth, é que a gente percebe essa Darcy-mania. O que é isso? O personagem ele se tornou um arquétipo de herói romântico. Ou seja, uma inspiração para escritores e fãs recriarem esse homem ideal. E aí, a partir do Colin Firth, é que temos uma série de atores representando os personagens masculinos de Jane Austen e também associados aí com a beleza, com a questão estética. Bom, com relação à vida da Jane Austen, nós temos algumas adaptações, a tentativa romantizada, que na minha opinião, tá, gente, de 2007, que é o Becoming Jane, que aqui no Brasil foi traduzido como Amor e Amizade. Esse filme, que tem a Anne Hathaway, e eu esqueci o nome do ator, me desculpe, Tom Lefroy, é fruto de legado das adaptações de Orgulho e Preconceito. Neste sentido, fortaleceu a imagem da possível relação, né, que houve mais um interesse, assim, bem inocente, na minha opinião, a partir das leituras que eu fiz de biografias da Jane Austen, de consultoria com outros pesquisadores, que é uma forçação de barra aí, não teve esse romance, assim, tão avassalador como o filme mostra entre a Jane Austen e o Tom Lefroy. Na verdade, o Tom Lefroy, ele pode ter sido um crush, digamos assim, da Jane Austen, mas isso não se desenvolveu ali, não foi um namoro, não foi uma relação mais íntima, tá? E se vocês observarem, tanto a capa do DVD quanto o Blu-ray, o que seja, o pôster do cinema mostra um cenário ou um posicionamento dos personagens muito parecidos com a adaptação de 2005 para cinema de Hollywood de Orgulho e Preconceito. Aí nós temos aí uma segunda imagem, também de 2007, um pôster aí que chama Miss Austen Regrets. Seriam os arrependimentos de Miss Austen, né? Aqui no Brasil, esse DVD estava disponível como anexo de Razões e Sensibilidade, uma adaptação de 2008 também para a TV britânica. Neste Miss Austen Regrets, é apresentada uma visão mais complexa da Jane Austen, tanto como, e também um fenômeno da Jane Austen como um fenômeno da Austen-mania. Nesse Miss Austen Regrets, a gente tem uma Jane Austen mais velha, bem próxima ali da morte, ela morreu com 42 anos, já analisando o que ela fez, o que ela poderia ter feito na vida. Mas lembrando que a gente tem pouquíssimas referências sobre Jane Austen, sobre o que realmente ela viveu, principalmente com o Tom Lefroy, porque as cartas que a Jane Austen escreveu, segundo a Renata Colasanti, também brasileira, que é uma tese de doutorado da Renata, ela escreveu mais de 3.000 cartas durante a sua vida, mas pouquíssimas cartas sobreviveram porque como é que se diz? A pessoa que ficou responsável por guardar essas cartas, a irmã da Jane Austen, a Cassandra,
ela acabou queimando uma boa parte dessa riqueza aí, né, em forma de texto, que é essa correspondência da Jane Austen. Então, fica essa lacuna aí para a gente tentar entender como que foi a vida da Austen, porque não temos muitas informações. Bom, sobre o fandom da Jane Austen, que é o assunto, né, da minha fala toda, a Deborah Yaffle também confirma que a tecnologia e a internet são os grandes propiciadores para a reunião de fãs. São os lugares, né, a internet é o lugar onde os fãs atualmente se encontram. Esse ano nós comemoramos 80 anos da fundação da Jane Austen Society lá no Reino Unido, ou seja, a mãe de todas as sociedades, né, de estudos da Jane Austen. E o evento em comemoração, ele foi realizado totalmente online, inclusive eu participei com uma fala neste evento que está disponível no YouTube, né, da Jane Austen House Museum, Jane Austen House Museum, e é a maneira que nós encontramos para reunir os fãs, já que nós, aqui no Brasil, principalmente, moramos num país de proporções gigantescas, onde os encontros, eles normalmente são feitos por cidades ou por estados. Não dá para reunir todo ano os fãs da Jane Austen, como acontece lá nos Estados Unidos, que chega a ter uma participação de mais de 800, quase 1.000 pessoas nos eventos da Jane Austen Society of North America, ou seja, Sociedade Austeniana Norte-Americana, digamos assim. Bom, aí continuando ainda a falar sobre fandom, a pesquisa de Henry afirma que a internet e a Jane Austen é algo que encaixa perfeitamente, ou seja, eles foram feitos um para o outro. E que ainda que Austen esteja em todos os lugares na internet, existem fãs que procuram uma versão única da Jane Austen, a sua versão de Jane Austen. E a Jane Austen, ela acaba exercendo um papel muito interessante na vida dos fãs, né, das pessoas que gostam dos livros da Jane Austen, e que ela proporciona por meio dos seus escritos. Existe uma intimidade ali com a escritora, da gente achar que ela é como se fosse uma amiga que a gente nunca teve o prazer de encontrar pessoalmente. Esse é o meu sentimento em relação a Austen. Bom, normalmente a gente tem fãs aí que batizam os filhos ou animais de estimação com nomes de pessoas que nunca existiram, como é o caso de você encontrar aí na internet ou entre os fãs da Jane Austen, muitas pessoas que batizam o nome dos animais de estimação com os nomes dos personagens de Jane Austen. Eu mesma tive um gato que se chamava Fitz, em homenagem ao Fitzwilliam Darcy, ao Darcy de Orgulho e Preconceito. Então, a gente está lidando aí com um grupo de pessoas, de fãs, que tratam a Jane Austen como verdadeira rockstar, né? Assim, ela tem o seu lugar aí na cultura pop. Bom, e aí, confirmando ou enfatizando ainda mais essa popularidade, a gente tem uma infinidade de objetos relacionados a Jane Austen. São canecas, camisetas, livros, roupas, bolsas, jogos, desde tabuleiro ou até digital, segundo Thomson 2015, ou seja, tudo que faz. Aí tem uma imagem com todo tipo de apetrecho voltado para o universo de Austen. Todo tipo de apetrecho, objeto que esteja associado a Jane Austen, ele é um sucesso garantido entre os fãs. Assim como a gente tem também entre os fãs de Star Trek, Star Wars, do Harry Potter, entre todas as outras tribos de fãs, digamos assim. Bom, falando ainda sobre fãs, a gente tem duas categorias de fãs, que é aquele grupo que pertence ao panteão da literatura inglesa clássica, ou seja, os estudiosos das obras de Jane Austen, e do outro lado a gente tem o grupo de fãs que está mais voltado para esse apelo do domínio comercial, o apelo da cultura pop. Então, a gente tem aí nessa balança dois universos de fãs, tá bom? Que em inglês a gente chama de fandom, que é o domínio, né, a comunidade de fãs, ou seja, kingdom seria o domínio de fãs, é o reino de fãs.
ou seja, comunidade de fãs. Por isso que a gente usa a palavra fandom, que é domínio de fãs. Então, nós temos dois, como eu falei ali dois slides atrás, nós temos nessa balança aí dois pesos. Um do canon, que são as obras e autores que pertencem ao cânone, elencadas por especialistas, né, em literatura, que fazem com que determinado autor ou obra seja enumerado, seja elencado entre os cânones da literatura universal, mas a gente também tem o fanon, que são o que os leitores elegem e decidem o que ler. Então, a gente tem aí dois grupos de pessoas que são formadores de opinião. Os acadêmicos, né? E aí os fãs, e principalmente por causa da cultura digital, os booktubers, que estão lá no YouTube, ou no Instagram também, os Instagrammers, né? Que estão produzindo conhecimento a respeito de literatura e aí fazendo isso, assim, com grande propriedade. Tem grupos, tem perfis, tanto no YouTube quanto no Instagram, ou até mesmo no Facebook, que discutem literatura sem necessariamente ter uma formação acadêmica para isso. Bom, aí com a hipermídia, que é a convergência entre as mídias, artes, gêneros, linguagens, textos e usuários dentro da internet ou do cyberespaço, é ela que proporciona que a literatura perca as suas bordas, ou seja, que ela possa se embaralhar com as outras artes e linguagens do meio. Então, nós estamos vivendo numa civilização, digamos assim, em uma sociedade que é bastante favorecida pela essa convergência de mídias. E aí, os fãs se aproveitam desse, né? Esse é um dos benefícios da questão de internet ou de ter acesso ao universo midiático. E aí a Jane Austen se torna mais popular ainda por causa das redes sociais, por exemplo. Mas a gente tem que voltar um pouquinho lá nos anos 90, perdão, nos anos 1990, porque Austen ela já era ícone popular ou cultural no mundo moderno, lá no final da década de 1990. O seu nome incorpora uma série de valores que ressoam mesmo naqueles que nunca leram uma palavra sequer do que ela escreveu, de acordo aí com Simmons 2009. Na internet, os fãs da Jane Austen começaram a se organizar a partir de listas de e-mail que a gente tem da segunda metade da década de 1990, principalmente em inglês, né? A gente tem os fãs lá da Jane Austen North America. Temos aí a criação do site Republic of Pemberley, ou República de Pemberley, é um nome da residência do Senhor Darcy, né? Foi criado em 1997 esse site, então é um dos pioneiros, possivelmente o primeiro que você tem notícia. E, em seguida, nós temos aí, no início do século XXI, a criação de vários blogs, como o Austen Blog, 2004, Jane Austen World, o Mundo da Jane Austen, em 2006, e o Austen Prose, em 2007. Aqui no Brasil, eu tive a ideia e tive a felicidade, né, de criar o Jane Austen Brasil em 2008, que foi o primeiro em língua portuguesa, primeiro site, blog, em língua portuguesa totalmente dedicado a Jane Austen. A Jane Austen nas redes sociais, ela começou então aqui no Brasil por meio de blogs, aí no extinto Orkut, para depois no Facebook. Isso até ali 2018, por causa da minha pesquisa de doutorado, porque neste ano de 2020, ou seja, até antes disso, o Instagram já estava ocupando um espaço muito importante nas discussões sobre Jane Austen, e YouTube também. Então, existe lá, com a extinção do Orkut, uma migração desses fãs para o Facebook. Os blogs passam por um certo declínio, né, hoje em dia, tanto em número de visitantes quanto em número de comentaristas. O destaque para o Facebook e para as redes sociais é que o Facebook consegue converge
converge no Instagram, Twitter, Pinterest, YouTube, entre outras redes sociais. Então, é possível colocar dentro do Facebook publicações de outras redes sociais. Então, aqui no Brasil ainda, o Facebook é o ponto de encontro dos fãs mais velhos de Jane Austen, digamos assim, porque os jovens, eles estão em grande quantidade no Instagram, no Twitter, por exemplo. O Jane Austen Fandom como diz a Deborah Yapple, é uma criação da era digital, sendo muito natural encontrar o nome da escritora nas mais diversas redes sociais, mesmo aquelas cujo objetivo não está relacionado à discussão literária, tá? A gente encontra no Twitter, pode-se fazer discussão literária, mas não é o objetivo, assim como no WhatsApp, por exemplo, né? Mas ela está presente em vários grupos nessas redes sociais. Aí eu tenho que chamar a atenção para algumas comunidades interessantíssimas aí que publicam memes bem engraçados sobre o universo de Jane Austen, que é o Jane Austen Irônica, que eu publiquei por alguns anos, o Austen Drunk e o Austen Tequila, que é brasileiro também, que publica ótimos memes. E aí a gente tem a JAS, que seriam Jane Austen Sociedades ou Societies ao redor do mundo, como na Norte América, na Austrália, no Brasil, na Itália, na Espanha e também Paquistão, inclusive, no Japão também, entre outras, né? A gente tem alguns países que não são Jane Austen Society, mas eles têm representações, como na Argentina, no México, na França e Portugal também. Por exemplo, né? Eu não consigo elencar todos os países que têm Jane Austen Societies ou grupos representativos de pesquisas e estudos sobre a Jane Austen. Bom, ainda assim permanece essa discussão, essa disputa muito comum no universo online dos fãs da Jane Austen versus aqueles fãs canônicos, ou a gente pode brincar aqui um pouquinho sobre o fã de raiz e o fã Nutella. Então, o fã de raiz é aquele que já leu os livros, que consegue fazer uma discussão a partir dos livros. E os fãs Nutella são as pessoas que ainda não leram os livros, mas se baseiam seus comentários a partir dos filmes e das adaptações de televisão. Aí tem também uma questão de visita, né, de peregrinação aos lugares onde Jane Austen nasceu e viveu. A partir de 1850 já havia registro de visitas ao túmulo da Jane Austen, que hoje ela foi sepultada na Catedral de Winchester, nessa cidade no interior da Inglaterra. Winchester foi a primeira capital do Reino Unido, e Jane Austen está sepultada dentro da igreja com honras de escritora, inclusive. Bom, os fãs de Jane Austen, como eu falei aí, que é um termo cunhado pelo George Sansbury, em 1894, são classificadas, as pessoas gostam de ser consideradas Janeites ou Janettes. Eu prefiro Austeniana, né, ou Austenites. Bom, no final do século XIX, esse grupo era composto por um grupo muito restrito, lá em 1894, um grupo muito restrito de pessoas relacionadas a editoras, aos professores, autores e especialistas em literatura. E, em sua grande maioria, eram homens, né, que estavam trabalhando, que eram professores, donos de editoras ou especialistas em literatura. Lembrando que isso em 1894, e só a partir ali do final, 1880 em diante, a data precisa, não sei dizer no momento, é que as mulheres puderam frequentar as universidades na Inglaterra. Então, com a ascensão da Rainha Vitória ao trono, é que pensou-se em dar oportunidades para as mulheres fazerem faculdade, ou seja, por isso que lá no final do século XIX não existiam muitas mulheres especialistas em literaturas ou professoras, porque não havia formação para essas mulheres nas universidades. Bom, a Jane Austen nas redes sociais brasileiras,
Aí isso já é uma classificação, já são palavras da minha tese, né, de doutoramento, que é uma análise dos fãs, da participação dos fãs da Jane Austen sobre o ponto de vista dos sistemas adaptativos complexos. O que é isso? É uma rede, o grupo de fãs da Jane Austen na internet é uma rede social muito complexa, porque a interação, ela não é previsível, ou seja, ela é imprevisível, ela depende de vários fatores, está suscetível a diversas condições e feedbacks. Então, o que gera discussão hoje, num tópico que foi publicado no Facebook ou no Instagram, amanhã pode não ter a mesma repercussão, tornando-se um ambiente que eu considerei como auto-organizado. Ele não depende muito de um administrador ali do Facebook, por exemplo, para controlar esse ambiente. Ele tem vida própria, porque vai depender muito da contribuição dos fãs, né, dos leitores da Jane Austen. E ele é adaptativo, porque ele sofre mutações ou alterações para se adaptar àquele grupo ali que está mais presente em determinado dia, mês ou ano. Bom, essa rede social é uma rede social emergente, ou seja, ela é capaz de impactar sua estrutura, constantemente construída e reconstruída pelas trocas, por meio das trocas sociais. Então, emergente no sentido de, dentro desse grupo, emergem diversas discussões, surgem discussões, aprendizado e uma série para mim, de adjetivos que eu poderia elencar aqui a partir da interação dos fãs. Esses grupos da Jane Austen, de discussão de fãs da Jane Austen, quer seja em português ou em outras línguas, esse grupo funciona como um sistema de aprendizagem social, isto é, decorrem da aprendizagem e exibem características dos sistemas adaptativos complexos. O que é isso? Esse sistema de aprendizagem social, ele é complexo porque depende das interações entre os atores, né? O que é isso? Entre os participantes das redes sociais. E existe ali também os fractais de identidade, essas identidades são estruturadas em camadas, ou seja, vai depender muito do grupo, né, dos capítulos locais que a gente fala, de uma comunidade global. Então, vai depender muito daquela aldeiazinha local para poder desenvolver determinadas características. Então, por isso que tem uma identidade própria, certo? A gente aqui no Brasil, porque usamos muito as redes sociais, os grupos de fãs de Jane Austen, eles têm uma identidade muito diferente do fã austeniano lá na Inglaterra, por exemplo. Aqui a gente tem uma participação mais maciça, as pessoas, elas demonstram seu amor por Jane Austen com mais vivacidade. Acho que é a palavra correta. Bom, aí eu tenho para dizer para você sobre o que a pandemia, e já chego quase à minha conclusão aqui, o que a pandemia trouxe sob o meu ponto de vista para o benefício dos fãs. A pandemia nos restringiu, né, sair às ruas, e muitas pessoas se refugiaram nas leituras, nos livros, né? Os livros viraram refúgio para as pessoas que tinham que ficar muitas horas em casa. E isso facilitou, isso proporcionou a aglomeração, digamos assim, de fãs em redes sociais. Vocês estão vendo aí à esquerda de vocês o Jane Austen, que é Jane Austen Brasil no Instagram, que é esse grupo aí que tem mais de 7 mil seguidores. Eu comecei a fazer lives para falar sobre o universo austeniano no início da pandemia, aqui no Brasil, né? No nosso... não foi bem lockdown, né? Mas a gente tinha que ficar em casa. E na semana passada eu fiz a live número 61, faz parte do projeto, aí como vocês podem ver à direita, do projeto Jane Austen Lives, que também está presente lá no YouTube. Quem perdeu essas 61 lives poderá assisti-las
por temas, por tópicos, por assuntos que foi de interesse de vocês. Lá no YouTube está tudo salvo, faz parte de um projeto que eu criei chamado Jane Austen Lives, e dentro desse projeto também tinha a hashtag Relendo Austen. Nós relemos 3 obras de Jane Austen esse ano, e a partir do ano que vem, possivelmente em fevereiro, vamos retomar com a leitura coletiva das 3 obras, as últimas, né, as 3 últimas publicadas da Jane Austen, também no Instagram, com publicação para o YouTube. E aí a gente tem a comunidade original, que é a mais antiguinha, né, digamos assim, em relação a redes sociais, que é Jane Austen Society of Brazil, ou Jane Austen Sociedade do Brasil, no Facebook. Vale a pena lembrar que o nosso site está ainda publicando notícias, não com tanta frequência como antigamente, mas desde 2008. Né? Bom, avançando aí para a gente concluir, a gente pode falar que existe um capital social da Jane Austen também aqui no Brasil. E o que é o capital social? É esse grupo estruturados por grupo de categorias propostas pelo Bertolini e pelo Bravo, que são um capital social do grupo da Jane Austen aqui no Brasil. Ele está muito associado ao capital relacional. O que é isso? As pessoas, elas ganham com esses relacionamentos entre fãs, certo? É um capital também de ordem normativa, ou seja, as pessoas que falam com Jane Austen perduram e permanecem falando ao longo de tantos anos, como a gente tem alguns sites aqui no Brasil, ou youtubers, ou estudiosos da academia que falam de Jane Austen há muitos anos, acabam virando uma espécie de grupo normativo. O que é isso? O que a gente fala, as pessoas levam em consideração. Também é um capital social cognitivo, porque a partir das interações entre os fãs é que existe aprendizagem, é que ocorre essa aprendizagem fora do ambiente acadêmico, né? Essa aprendizagem que a gente chama de aprendizagem informal. E tem a questão também da confiança no ambiente. Você está vendo uma pessoa falar sobre um determinado autor, quer seja no Instagram ou como aqui na Federal de São Carlos, você consegue analisar se a pessoa está falando aquilo, se está condizente, se está coerente com o que você já leu sobre Jane Austen, por exemplo. Essas interações, elas contribuem para a emergência do que a gente chama de aprendizagem colaborativa ou inteligência emergente, que é o termo proposto pelo Johnson em 2003. Essa aprendizagem colaborativa entre os fãs é que faz a manutenção desse capital social, ou seja, dessa riqueza de conhecimento produzido pelos fãs da Jane Austen, principalmente aqui no Brasil. E aí a gente tem uma fala da Raquel Recuero, de 2012, que é um conjunto de recursos criados pelos membros, esse capital social, então, é um conjunto de recursos criados pelos membros dessas comunidades, com investimento variável. Então, o investimento variável, ele se dá da seguinte forma: alguns produzem memes, outros produzem pesquisas científicas, outros produzem fanfictions, outros produzem vídeos, montagens de vídeos, e aí a gente tem uma infinidade de gêneros, por exemplo, gêneros textuais, que são produzidos pelos fãs. Também isso está lá na minha tese de doutorado, eu elenquei inúmeros gêneros produzidos pelos fãs, analisei os memes, as propagandas em relação aos livros da Jane Austen e a interação no fórum lá do Facebook como produção linguística, ou seja, produção textual dos fãs. Esses recursos, eles são construídos, negociados e transformados pela ação desses agentes dentro dos grupos, ou seja, a gente está interagindo numa rede social e não percebe que está construindo conhecimento acerca de determinado assunto. É claro que a gente tem que levar em consideração que existe também o problema da fake news, né? Que aí também a gente tem que ter um pouco mais de leitura crítica do que a gente lê nessas redes sociais para poder avaliar se aquilo ali é verdadeiro ou não. Como se trata de literatura, é possível detectar, lendo o livro,
né? Ou procurando saber um pouco mais sobre a biografia da Jane Austen. Bom, por último, eu queria dizer o seguinte, sobre a participação dos fãs aqui da Jane Austen, né? Lá no Jane Austen Brasil, principalmente no Instagram. Os fãs agem fortemente no que a gente chama de cultura participativa. A gente tem desde comentários, né? Respostas de comentários, até reposts ou republicações de publicações que a gente tem em português ou em inglês. Então, esses fãs é que promovem essa cultura a partir das suas participações, esse conhecimento. São favorecidos pela comunicação em massa, ou seja, privilegiados, porque quem tem internet tem informação, e se conseguir transformar essa informação em conhecimento é o X da questão, né? É a maravilha, né, da tecnologia, que eu entendo como um dos grandes benefícios, né, da internet, é trazer informação que pode virar conhecimento. Bom, esses fãs agem como atores, ou seja, por meio das interações, eles constroem e fazem a manutenção desses laços sociais. Existe também essa, como eu já disse anteriormente, essa identidade do grupo, que é a construção de um sistema de aprendizagem social. A gente está ali falando sobre Jane Austen, está fazendo live, está assistindo filme, lendo os livros, a gente está construindo conhecimento sobre aquele assunto ou sobre aquele autor. Neste caso, sobre Jane Austen. Então, existe uma identidade, né, uma afinidade com esse grupo. E os fractais, como eu disse, são as subcomunidades. Então, a gente tem Jane Austen aqui no Brasil, aí tem Jane Austen do Brasil que só faz meme, tem grupos, né, que gostam só de participar de comunidades que produzem memes ou que produzem outras piadinhas, né, que são bem interessantes e engraçadas, inclusive. E aí, como eu disse, é um sistema adaptativo complexo, porque ele consegue se adaptar mantendo uma certa estabilidade, né, nos diálogos, nas conversas, com comportamentos que são imprevisíveis. A gente não tem como prever se determinada publicação vai ter mais ibope do que a outra, vai depender muito da interação dos fãs, né, dos leitores. E esse sistema, ele é sensível às condições iniciais, ou seja, ele é sensível à interação dos fãs, né, das pessoas que interagem ali nas redes sociais. Promovem a agregação e a diversidade interna. Então, existe uma gama, uma diversidade muito grande de pessoas participando do universo de fãs aqui no Brasil e no exterior. E uma das emergências, ou seja, o que emerge desse grupo, são os gêneros discursivos, são produções de gênero, pesquisa, memes e uma infinidade de artigos linguísticos ou de gêneros discursivos relacionados a Jane Austen. E aí é o que eu chamo de capital social, construído aqui pelos fãs do Brasil, é esse conhecimento a respeito da Jane Austen. Então, o grande capital social produzido pelos fãs é a construção do conhecimento de modo coletivo, creio eu. Para concluir, eu vou deixar uma frase aí da Deborah Yaffle. Jane Austen tem um lugar seguro em dois tipos de mundo diferentes. O panteão solene da literatura inglesa e a exuberância comercial da cultura pop. Ela está tanto em Yale quanto no YouTube. E quem escreveu foi minha amiga Deborah Yaffle, lá dos Estados Unidos, que estudou em Yale e fez um trocadilho aí entre o sobrenome da escritora e a escola, né, a universidade que ela frequentou, e o YouTube. Então, cada um tem uma versão única da Jane Austen, e eu acho que, no fundo, todos nós somos Jane Austen, como diz a frase em inglês aí, we are Jane Austen. Essa imagem que eu coloquei aí para concluir a minha apresentação, ela é a nota de 10 libras da Inglaterra atual. Jane Austen é a única mulher, com exceção da rainha Elizabeth, que foi estampada, seu rosto foi estampado em uma nota de libras lá na Inglaterra. Então, existe essa referência de Jane Austen como escritora e ícone
né, para estar até na nota de 10 libras, ela conquistou um espaço bem solidificado aí entre os fãs e a sociedade de um modo geral. Eu deixo para vocês aí os meus contatos. Estamos em todas as redes sociais, inclusive no Twitter, que é Austin_Brasil, no Twitter, e as demais citações que eu faço aí. Eu vou sair aqui da minha tela, interromper, né? E voltar aqui para a nossa conversa. Espera aí, deixa eu ver onde que estou. Agora vocês conseguem me Alô? Sim, conseguimos ver sim. E, nossa, que palestra! Muito obrigada mesmo. Foi extremamente produtiva. Os comentários, eles não pararam em nenhum momento. Vários comentários sobre o universo da Austin. A gente vê aqui que todos muito fãs, todos que conhecem mesmo. Então, é muito legal estar no ciclo assim agora. E bem, vamos para as perguntas. Tivemos algumas, ainda dá tempo de mandarem mais. Vamos lá. A primeira pergunta é... Deixa eu ver aqui, da Tereza Carneiro. Pode falar depois mais um pouco sobre a questão da obra de Jane Austen ser considerada da era vitoriana? Seria apenas uma analogia das lições morais ou que remete a algum moralismo vitoriano? Então, bom, historicamente a gente tem que situar Jane Austen como escritora do período regencial. É anterior à era vitoriana, né? Jane Austen não viu a Rainha Vitória ascender ao trono inglês. Creio eu que as obras da Jane Austen estão associadas ao universo vitoriano por questões moralistas, sim. Apesar da Rainha Vitória estar no trono inglês, com a ascensão dessa mulher ao trono, também voltaram, ou seja, muitas pautas consideradas mais conservadoras ou tradicionais, elas voltaram a ser discutidas na Inglaterra, então existia muito essa questão de voltar às origens morais, digamos assim. Então, tem muito a ver essa associação de Jane Austen com a mulher vitoriana, ou seja, o que a gente chama na literatura do anjo do lar, sabe? A mulher vista como um ser quase sem falhas, impecável, que seria representada ali como a dona de casa imaculada. E isso é uma construção social, cultural, né, daquele momento, mas a verdade é bem diferente disso, né? Até eu gostaria até de pontuar um pouquinho, dizer que quando a gente limita, né, somente aos valores morais, na verdade a gente está limitando a obra dela, que é tão grandiosa, na verdade, que você acaba caindo numa armadilha de somente colocar ela como moralista, tendo que... eu sou suspeita para falar, na verdade, né? Também a gente não pode cometer, assim, o erro de querer que Jane Austen, por estar há 200 anos lá atrás, ela fosse uma mocinha completamente empoderada para falar de temas que eram proibidos. Ela não tinha como falar de questões muito aprofundadas ou questionar a sociedade na qual ela vivia, porque isso era impossível para uma mulher que viveu há 200 anos no interior da Inglaterra. Então, não dá para querer que uma Jane Austen seja extremamente emancipada e pregue várias mudanças para a sua época. Ela foi uma mulher da sua época, à frente do seu tempo, mas ela foi uma mulher do seu tempo, né? Com certeza. Bem, a gente também tem um comentário da Flávia Lima, que comenta sobre a prática de leitura, ela parece ter feito muita diferença na vida da autora. Sim. A Flávia, inclusive, eu queria agradecer mais uma vez, que toda vez que é possível eu agradeço a participação da Flávia. Flávia foi a criadora do título da nossa revista, que é a Liter Austen, a primeira revista acadêmica aqui do Brasil sobre Jane Austen, disponível gratuitamente para download no nosso site. Então, a prática, sim, fez uma grande diferença, principalmente porque o pai da Jane Austen não recusava, não proibia o
o acesso aos livros, né? A Jane Austen, ela teve uma educação muito rápida em 2 internatos, mas por causa da questão da tuberculose, ela voltou a ter uma educação em casa, e a Jane Austen acabou se beneficiando de ter um pai com uma biblioteca relativamente grande para aquela época. Entendido. Bem, o próximo comentário é da Giovana Santana Carlos. Ela diz sobre, mas dentro da história dos romances românticos, romances tipo novels, Austen é precursora e segue a estrutura que caracteriza o gênero. Está em Natural Story of the Romance Novel, da Pamela Regis. Ela comentou um pouquinho sobre essa parte do gênero que a Jane Austen escreveu. Uhum. A Jane Austen, ela se coloca assim como precursora nesse sentido do romance inglês, porque ela quebra com um padrão que existia anteriormente, principalmente das mulheres escritoras, de escrever sob forma de epístolas, por cartas. Tanto Orgulho e Preconceito quanto Razão e Sensibilidade foram escritas como epístolas, ou seja, por cartas, né, entre os personagens. Jane Austen fez essa mudança para o que a gente chama hoje de romance, ou romance moderno, né, o que a gente entende como romance. Então, ela tem essa como se diz, a gente tem essa honra de ter uma escritora que inaugurou todo um movimento aí, mas que já existia, tá, gente? Ela não foi a primeira a escrever romances, né? Ela só fez de modo diferente. Tem o próximo comentário, é da Cláudia Cristino, que frisa sobre as adaptações devem ser assistidas com criticidade aguçada. Concorda? Sim, concordo. Você disse Cláudia Cristino, né? Isso. A Cláudia Cristino é amiga há mais de 15 anos, cofundadora da Jane Austen Society of Brasil, vice-presidente, né, comigo aqui na presidência da Jane Austen. Elas têm que ser assistidas assim com um certo cuidado para que a gente não transforme as obras da Jane Austen em versões açucaradas, sabe? Ou seja, romances para mocinhas e não para mocinhos, sabe? Eu acho que às vezes as adaptações elas transformam a obra da Jane Austen em algo menor, abaixo da grandiosidade do que a escritora tem para oferecer nas suas obras. Certo. Eu quero destacar o comentário da Mel, que é uma estudante de letras aqui, que é inclusive da minha sala, da minha turma, que disse que vai começar a ler Orgulho e Preconceito. Então, claro! É um ótimo ponto de partida. Orgulho e Preconceito, ela faz parte ali da Orgulho e Preconceito, Razão e Sensibilidade e Mansfield Park, a gente coloca como as 3 obras da primeira fase da Jane Austen, né? E aí temos a segunda fase, Emma, Persuasão e Abadia de Northanger, por ordem de publicação. Mas por ordem de profundidade da escrita, creio que Abadia de Northanger, Orgulho e Preconceito, e Razão e Sensibilidade podem ser agrupados em uma categoria, em contrapartida, Mansfield Park, Persuasão e Emma são livros mais densos, com temáticas mais aprofundadas, um leitor mais crítico, ou um leitor que já está mais experiente, assim, ou até na obra da Jane Austen, consegue ver coisas ali que são declarações da Jane Austen em relação à sociedade na qual ela viveu. A Jane Austen, ela não propõe uma revolução, ela não manda ninguém queimar anáguas, tá, gente? Mas ela questiona o fato das mulheres não poderem ter educação formal, das mulheres não poderem ter acesso às heranças, né? Se seu pai fosse rico, você não ia ser rica, porque você precisava de um casamento para ter essa manutenção financeira, né? As mulheres não tinham direito a herdar os bens dos pais, apenas uma mesada. Então, a Jane Austen, ela, de uma maneira bem implícita, não é totalmente explícita, ela ia contra essas questões ao denunciar a vida que as mulheres levavam naquele momento ali da história da Inglaterra. Certinho.
Tem esse comentário também que foi incrível, da Débora Marini, que ela falou: hoje, acho incrível como o fandom se mobilizou para tantas atividades virtuais, tanto a senhora com a Jasbra, quanto até mesmo as instituições e museus relacionados à autora. É importante a gente lembrar que o museu, que é a casa onde foi a casa da Jane Austen, sofreu quase que ele foi fechado durante a pandemia. Eles conseguiram se reinventar. Sim, perdão. É que ela continuou dizendo, de certa maneira, acaba unificando e aproximando os fãs, ao mesmo tempo que aperta o coração não ter proximidade física. Exatamente. Eu, por exemplo, tive a oportunidade de participar desse evento dos 80 anos da Casa Museu da Jane Austen, um evento online, que não seria possível eu viajar para a Inglaterra, independentemente da pandemia, certo? Nesse ano de 2020. Então, a internet, ela traz esse estreitamento de laços entre os fãs, e mesmo que você não consiga falar inglês, se você tiver a ajuda de um tradutor, você consegue se comunicar com outros fãs. Então, é super interessante esse benefício, né, que a tecnologia nos traz. Certinho. E agora, a pergunta para a gente encerrar é da Giovana Santana, que ela fala sobre... Aliás, a pergunta que eu tenho é sobre a pesquisa em cultura pop. Como é aceito dentro da Letras pesquisar fãs e cultura pop? Como é o aceite dentro da Letras? É porque a minha tela aqui está cortada, está com um código de barra bem em cima da palavra. Bom, dentro da Faculdade de Letras, eu vou falar da minha experiência na UFMG. Eu tive que fazer esse recorte da minha pesquisa de doutorado em cima da produção textual dos fãs, para eu poder ficar dentro de um doutorado em linguística aplicada, percebe? Porque se eu fosse analisar o movimento dos fãs nas redes sociais, podia ir para uma antropologia ou para comunicação social. Então, para poder ficar dentro de um doutorado, né, um mestrado em letras, em linguística aplicada, eu tive que analisar gêneros discursivos dentro do grupo de fãs. A cultura pop, ela, assim como o futebol, por exemplo, ela tem uma aceitação interessante na Faculdade de Letras aqui da UFMG, assim como também na Letras aqui do Cefet, né, que também já temos mestrado e doutorado em letras. Então, essas pesquisas das produções, elas são bem-vindas. A questão é que é um assunto relativamente novo, e essa pergunta é bem interessante, porque a gente tem, enquanto pesquisador, professor e aluno, a gente tem que estar, né, antenado para as novidades ou para o que está se destacando no momento. Com certeza, essa produção de fãs, ou esse envolvimento, engajamento de fãs online, isso vai render pesquisas pós-pandemia, pode ter certeza. Quem estiver atento aí para se candidatar ou para poder refletir em forma de artigo, por exemplo, artigo científico, vai conseguir captar muita coisa, coletar muitos dados em cima da interação de fãs. É uma ótima pergunta. Certinho. E com isso a gente acaba encerrando o nosso workshop. Adriana, muito obrigada. Foi, assim, incrível. Agradeço novamente, né, em nome de toda a comissão, por ter aceitado tão prontamente o convite, um pouco em cima da hora mesmo. Para mim foi um prazer enorme. Eu só não pude ver a carinha das pessoas que estavam participando, muito menos os comentários. Vou assistir, não por satisfação do meu ego, mas para poder ler o que as pessoas comentaram nas participações. Acho que são iniciativas como essa que colocam também a questão dos fãs e da cultura pop dentro da academia. É uma ótima iniciativa também de vocês de transformar um evento também online. Muito obrigada, viu, Malu, Maria Luísa Ribeiro, né? Tem que falar seriamente. Muito obrigada pelo seu convite e estamos à disposição aí, quem quiser interagir, né, fazer mais perguntas offline, eu estou à disposição. Muito obrigada. Certinho. Obrigada aí também pelas pessoas que nos ajudaram com a tradução em Libras, né? É tradução que a gente fala, né? Isso. Isso. Muito obrigada a vocês, meninas, que estiverem conosco.
Sim, também quero agradecer a Carol, que está aqui fazendo nossa mediação online. E não esquecer vocês que agora, às 7, a gente vai ter a nossa mesa redonda acerca do ensino multilingüe e bilíngue. E, bem, se você ainda não se inscreveu para receber o certificado, a inscrição ainda está aberta. E, bem, acho que é isso mesmo. Foi muito produtivo, foi muito gostoso. Muito obrigada, viu, Adriana? E gratidão. Gratidão.